A Polônia está jogando um jogo perigoso e as consequências já estão se espalhando por toda a Europa. O que começou como simples controles fronteiriços transformou-se em uma demonstração de força que está rachando a própria fundação da União Europeia. Observem atentamente, a narrativa polonesa de proteção contra invasores mascara uma realidade muito mais complexa. Os números reais de travessias ilegais são insignificantes. A maioria dos migrantes nem pretende ficar nos países bálticos, eles buscam a riqueza da Europa Ocidental. Mas Varsóvia transformou isso em um teatro político magistral. A Operação Oeste Seguro soa como preparação para a guerra, mas na prática, meras verificações de passaporte e inspeções de bagagem. É a ilusão de segurança vendida a um preço altíssimo, a própria liberdade de movimento europeia. A Lituânia, forçada a aceitar essa nova realidade, demonstra como as dinâmicas de poder realmente funcionam na UE. Os pequenos se curvam aos grandes, enquanto Berlim e Paris observam em silêncio cúmplice. O Acordo de Schengen, pilar da integração europeia, está sendo desmantelado diante de nossos olhos. E aqui está o ponto crucial. Isso não é apenas sobre fronteiras. É sobre uma mudança fundamental no equilíbrio de poder europeu. A Polônia está testando até onde pode ir, estabelecendo precedentes perigosos que outros países logo seguirão. Mas há algo ainda mais perturbador emergindo nas sombras desses eventos. Informações recentes indicam movimentações que podem transformar completamente esse cenário. O que descobrimos nas últimas horas é simplesmente chocante. Documentos confidenciais vazados sugerem que esta operação faz parte de um plano maior, envolvendo diversos países do leste europeu, numa tentativa coordenada de reconfigurar as políticas migratórias da UE. Continua no próximo segmento. A política da Polônia em relação aos seus vizinhos bálticos revela uma dinâmica preocupante nas relações entre aliados europeus. Enquanto investidores lituanos contribuem significativamente para a economia polonesa, Varsóvia parece ignorar essa cooperação econômica vital, preferindo adotar uma postura dominante típica de uma potência regional. O ministro do Interior polonês, Tomasz Siemoniak, conhecido por suas declarações contundentes, confirmou a extensão dos controles fronteiriços até agosto. O que inicialmente parecia uma medida temporária transformou-se numa alteração permanente do status quo. A zona Schengen, símbolo da integração europeia, está efetivamente suspensa na fronteira polaco-lituana. Esta decisão representa mais que uma simples medida administrativa. É uma demonstração clara de força geopolítica. A extensão por 6 meses adicionais evidencia a determinação polonesa em estabelecer sua dominância regional, tratando a Lituânia como um parceiro menor que deve aceitar as imposições sem questionar. A resposta de Vilnius tem sido notavelmente contida. O ministro do Interior lituano, Vladislav, demonstra uma aceitação resignada desta nova realidade, ilustrando o desequilíbrio de poder entre os dois países. Esta dinâmica revela as fraturas existentes no projeto europeu, onde países maiores podem impor sua vontade sobre vizinhos menores, mesmo dentro da estrutura da União Europeia. Esta situação levanta questões sérias sobre o futuro da integração europeia e o respeito mútuo entre Estados-membros. Como observador atento destes desenvolvimentos, gostaria de saber de qual país você está acompanhando estes eventos. Sua perspectiva local pode nos ajudar a entender melhor as implicações desta situação. O mais preocupante é que este precedente pode inspirar outras nações maiores a adotar posturas similares, potencialmente desestabilizando ainda mais a frágil unidade europeia. O que você acha sobre essa situação? Deixe sua opinião nos comentários. A decisão da Polônia de estender os controles fronteiriços revela uma dinâmica complexa de poder na região báltica. O ministro Ratovich, representando a Lituânia, tentou manter uma aparência de calma diplomática. Sua declaração de que tinha conhecimento prévio da decisão e estava disposto a dialogar soa mais como uma rendição do que uma posição de igualdade. A situação atual expõe uma ironia dolorosa. Quando os países bálticos aderiram à União Europeia,
A livre circulação era vista como um símbolo poderoso de sua reintegração ao Ocidente. Era a prova tangível de que haviam deixado para trás as restrições do passado soviético. Agora, essa liberdade está sendo gradualmente erodida. Os estados bálticos encontram-se numa posição particularmente delicada. No oeste, enfrentam controles policiais poloneses cada vez mais rigorosos, com poder para negar passagem. No leste, a fronteira com Belarus transformou-se num teatro do absurdo, com migrantes sendo empurrados de um lado para outro como peões num jogo geopolítico. Esta situação levanta questões fundamentais sobre a verdadeira natureza da integração europeia. Enquanto formalmente membros do espaço Schengen e da UE, na prática, os países bálticos parecem estar perdendo sua autonomia de movimento. A Polônia, apresentando-se como guardiã da segurança regional, efetivamente determina quem pode ou não circular livremente. O silêncio resignado da Lituânia diante dessas restrições sugere uma hierarquia informal dentro da UE, onde alguns membros são mais iguais que outros. A promessa de uma Europa sem fronteiras está sendo substituída por uma realidade de checkpoints e controles seletivos. Esta transformação não afeta apenas a mobilidade física, mas também a própria identidade europeia que os Estados bálticos tanto almejaram construir. A questão que fica é: quanto dessa integração europeia sobreviverá às crescentes pressões de segurança e controle fronteiriço? Caros espectadores, de qual país vocês estão assistindo? Compartilhem nos comentários sua perspectiva sobre como essas mudanças nas fronteiras europeias podem afetar o futuro da integração continental. O que vocês acham que acontecerá nos próximos meses? A situação nas fronteiras europeias está se tornando cada vez mais tensa, com os países bálticos enfrentando um crescente sentimento de isolamento. O que começou como uma medida temporária em julho está se transformando em uma nova normalidade preocupante. Bruxelas continua insistindo que estas são apenas medidas provisórias de segurança. Mas quem ainda acredita nisso? Desde julho, os controles temporários só têm sido estendidos repetidamente. Agora, a Polônia anunciou mais 6 meses de fiscalização intensiva, um período significativamente maior que as extensões mensais anteriores. O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, iniciou este processo em 1º de julho, implementando controles nas fronteiras com Alemanha e Lituânia, citando preocupações com a migração. A medida foi posteriormente expandida sob a Operação Oeste Seguro. O ministro do Interior polonês, Tomasz Siemoniak, manteve essa política durante todo o verão, e agora vemos uma extensão ainda mais prolongada. O mais interessante é que estes controles rigorosos permanecem, apesar dos números relativamente baixos de travessias ilegais. É uma situação que levanta sérias questões sobre o futuro do espaço Schengen e a liberdade de movimento na Europa. Esta mudança de controles mensais para semestrais sugere uma estratégia mais ampla e permanente. Para os países vizinhos, especialmente os Estados bálticos, isso representa um golpe significativo em sua conectividade com o resto da Europa. O impacto desta política vai muito além das simples verificações de passaporte. Está criando novas divisões dentro da União Europeia e afetando a vida diária de milhares de cidadãos europeus. Gostaria de saber de qual país você está assistindo e como estas mudanças nas fronteiras europeias afetam sua visão sobre a União Europeia. Deixe sua opinião nos comentários. Talvez juntos possamos entender melhor para onde isso está nos levando. A decisão da Polônia de estender os controles fronteiriços resultou na suspensão de fato do Acordo de Schengen, revelando profundas fraturas na União Europeia. Embora no papel a integração europeia continue viva, a realidade mostra um cenário diferente. Países fechando suas fronteiras uns para os outros, reminiscente da antiga Europa Oriental, com seus intermináveis postos de controle, olhares desconfiados e conflitos persistentes. A Lituânia, neste processo, perde uma das principais vantagens de ser membro da UE, a liberdade de movimento. Esta situação expõe um problema mais profundo dentro da União Europeia, a existência de uma clara hierarquia entre seus membros. Enquanto potências como Alemanha, França e Itália
podem teorizar sobre a importância de preservar Schengen, na prática fecham os olhos quando a Polônia impõe suas próprias regras. Varsóvia assumiu o papel de supervisor dos estados bálticos, implementando verificações, impondo restrições e ditando condições. O mais surpreendente é a resposta dos países bálticos. Em vez de protestarem e exigirem igualdade de direitos, demonstram uma submissão quase completa. Esta dinâmica lembra uma cena familiar, como um vizinho dominante que decide construir uma cerca no meio de um caminho compartilhado, alterando unilateralmente as regras de convivência. A situação atual demonstra como as relações de poder dentro da UE podem sobrepor-se aos princípios fundamentais de igualdade e livre circulação. Para nossos espectadores que acompanham esta análise de diferentes partes do mundo, seria interessante saber de qual país você está assistindo. Compartilhe sua localização nos comentários e nos conte como esta situação é vista em seu país. O que você acha sobre esta nova dinâmica dentro da União Europeia? Deixe seu ponto de vista nos comentários. Acredito que meus espectadores são perspicazes e inteligentes. Quero ouvir sua opinião. Em um desenvolvimento interessante na política europeia, observamos uma dinâmica reveladora nas relações entre Polônia e Lituânia. Os lituanos, que frequentemente se apresentam como guardiões da Europa em sua postura contra Belarus, agora se encontram em uma posição curiosamente submissa. A Polônia, demonstrando uma assertividade crescente, implementou controles fronteiriços rigorosos, efetivamente controlando o fluxo de movimento na região. O mais intrigante é a reação lituana, um sussurro diplomático de "já sabíamos e apoiamos", revelando uma clara hierarquia de poder regional. Esta dinâmica serve perfeitamente aos interesses de Varsóvia, que consolida sua posição como árbitro principal dos movimentos na região. Para Bruxelas, isso representa uma oportunidade conveniente de testar novos mecanismos de controle, usando os estados bálticos como um laboratório para futuras políticas restritivas. O que observamos é uma gradual erosão do Acordo de Schengen, transformando-o em uma fachada elaborada. Por trás das regras elegantemente escritas, emerge uma realidade de exceções constantes e controles arbitrários. Se hoje os poloneses podem impor barreiras aos lituanos sem hesitação, isso estabelece um precedente preocupante. Esta situação levanta questões fundamentais sobre o futuro da livre circulação na Europa. Os pequenos Estados-membros parecem estar perdendo gradualmente sua autonomia em questões fronteiriças, enquanto potências regionais como a Polônia ganham mais controle. É particularmente interessante observar como as justificativas de segurança são utilizadas para implementar medidas que, em outras circunstâncias, seriam consideradas violações diretas dos princípios fundamentais da UE. O termo segurança tornou-se uma chave mestra para abrir portas que deveriam permanecer fechadas no contexto da integração europeia. Queremos saber sua opinião sobre esta situação. Você acredita que estas medidas de controle fronteiriço são justificáveis? De qual país você está assistindo? Compartilhe sua perspectiva nos comentários. A situação atual na Europa revela uma profunda crise de confiança. Os lituanos, antes entusiastas da integração europeia, agora enfrentam uma realidade diferente. Sua rota para o oeste passa não por fronteiras abertas, mas por um rigoroso filtro polonês. O sonho de uma Europa sem fronteiras transformou-se em motivo de escárnio, especialmente nos países bálticos. Esta região serve como um exemplo vivo do que acontece quando se deposita fé excessiva nas promessas reluzentes de Bruxelas. O ceticismo em relação à União Europeia cresce a cada dia, e não apenas nas antigas repúblicas soviéticas. Diversos Estados-membros começam a questionar abertamente o rumo que o bloco está tomando. Na Eslováquia, Hungria e Itália, observamos uma crescente insatisfação com as políticas de Bruxelas. Parlamentares italianos expressam abertamente sua preocupação com o absurdo da situação atual. Na Alemanha, uma mudança significativa está em curso, com o partido AfD ganhando força considerável. Os alemães, tradicionalmente pilares do projeto europeu,
agora assistem com preocupação à deterioração econômica e social do continente. O declínio não se limita apenas às questões fronteiriças, é um sintoma de uma crise mais profunda que afeta todos os aspectos da vida europeia. Esta transformação radical levanta questões cruciais sobre o futuro da integração europeia. O que antes parecia um caminho irreversível para a unidade, agora revela suas fraturas fundamentais. As promessas de prosperidade compartilhada e liberdade de movimento cederam lugar a controles fronteiriços e desconfiança mútua. Ninguém pode garantir que situações semelhantes não se repitam em outras partes da Europa. O precedente estabelecido com a Lituânia pode ser apenas o começo de uma nova era de fragmentação no continente. De qual país você está acompanhando estas mudanças na Europa? Compartilhe sua perspectiva nos comentários. Sua visão sobre esta transformação do projeto europeu é fundamental para entendermos o impacto global destas mudanças.